Olá, me chamo Marielle, sou aluna de doutorado do programa de pós-graduação em Linguagem e Ensino, e o título do trabalho que irei apresentar é Eu Acabei Sendo o Meu Nome, considerações sobre a tradução de nomes próprios literários na antologia The Complete Stories, de Clarice Lispector, tradução de Katrina Dawson. Através desse trabalho, eu pretendo apresentar alguns dos resultados da minha pesquisa de mestrado, realizada sob a orientação da professora Sinara Branco. Na dissertação, nós investigamos a tradução de itens culturais específicos e os nomes próprios literários representam uma das categorias de análise. Contextualização. Nomes próprios no contexto literário. É significativo pensarmos em como algumas palavras ou expressões estão relacionadas com a identidade cultural ou subjetiva dos indivíduos, né? E transmitir essas relações, esse vínculo entre palavra e possíveis conotações, é um desafio para a tradução. E na tradução de um texto literário, essa problemática pode ser potencializada. É o que acontece no caso dos nomes próprios, por exemplo. Por quê? Porque no texto literário, alguns nomes de pessoas, ao contrário daqueles que não carregam um significado aparente, que funcionam apenas para identificar os personagens, alguns nomes são cuidadosamente escolhidos pelo autor para ativar a rede de relação com o texto da história, com os sentidos culturais ou com as características, com a natureza das personagens, né? Então, o Newmark chama esse tipo de nomes próprios literários. Em harmonia com essa linha de raciocínio, Hermans atenta para a tendência do texto literário de ativar o potencial semântico de todos os elementos que o constituem, em todos os níveis, né? Então, em um texto clariciano vai acontecer exatamente isso. A autora vai explorar o potencial semântico de todos os elementos, né? Então, a presença deste de potencialidade é expressiva no texto de Clarice. Então, a percepção do autor sobre essas conotações de elementos semânticos culturais precisa estar aguçada para que elas possam ser exploradas ao máximo na tradução. E daí a questão dos nomes pessoais, por exemplo, e a maneira, digamos que engenhosa, como Clarice lida com esse tipo de nome, é um traço presente em toda obra clariciana, né? Então, diversos nomes de personagens ativam essas relações e provocam reações do leitor, né? Mas é o que dizer do leitor estrangeiro, né? No domínio dos contos, que estratégias a tradutora utilizou para lidar com nomes próprios literários. Por isso, o objetivo do nosso trabalho é justamente promover reflexões sobre as estratégias tradutórias referentes a nomes próprios literários, na antologia The Complete Stories, traduzida por Katrina Dodson a partir dos contos de Clarice Lispector. Métodos. A coleta de dados foi feita a partir da leitura e da interpretação dos contos em português e inglês. Nesse sentido, a ferramenta Aligner do programa Wordsmith Tools foi valiosa nesse sentido porque ela alinha o texto original à tradução, que facilitou a leitura contrastiva e, portanto, facilitou a coleta dos dados, a partir, é claro, da interpretação pessoal. Então, vamos observar agora algumas das ocorrências desse tipo de nomes e as traduções nos contos claricianos. Então, nós temos aí esse primeiro nome, que é o Psyll. Então, o personagem Psyll vai aparecer no conto onde estivestes de noite. Então, nesse conto, na noite de sábado, diversas figuras atendem a um chamado
e sobem a uma montanha. Então, é uma noite de renúncia dos medos, das inibições, né? E da exploração dos desejos, dos instintos carnais. E daí no dia seguinte, ninguém se lembra ou prefere não se lembrar do que havia ocorrido. E daí a gente lê a experiência da personagem Psyll, que a gente lê que ela não atendeu ao chamado da noite, da sirene. Então, é alguém que não se deixou entregar a esses instintos humanos, não cedeu aos desejos proibidos. Então, a existência dessa personagem é marcada por uma condição de autonegação. A gente lê que a vida dessa personagem era uma constante subtração de si mesma, assim como diversas outras personagens esclarecidas. E como a gente vê no quadro, o seu nome também era um nome vermelho. Então a gente está diante de um personagem que carrega no seu nome, que carrega em si mesma e até no seu nome uma latência, não é representada pela cor vermelha, uma latência em chamas que a consome, mas que não pode vir à tona em forma de autoafirmação. Como a gente sabe, psil é uma interjeição que a gente usa para chamar alguém, né? Mas também pode ser utilizada quando a gente quer calar alguém, muitas vezes acompanhada desse gesto, né, de colocar o dedo indicador na frente dos lábios, né? Então a gente tem um nome carregado por uma ambivalência, de um lado a proibição, o sinal de calar-se, e do outro lado o chamamento, né? Então a personagem Psyll, ela está justamente entre essa atração e a negação, a autonegação. Como é que a tradutora lida com essa carga semântica? Então a gente percebe aqui no texto original, seu nome era Psyll, nome vermelho. Em inglês, her name was Psyll, a red name. E a tradutora utiliza uma nota, uma explicação extratextual. Então lá no pé da página a gente lê a tradução Hey you, or. Então, ela reproduz o item de maneira idêntica no texto em inglês, mas para que o leitor tenha ideia das conexões que esse nome estabelece, ela fornece indicações de sentido desse nome, como a gente viu no quadro. E daí é interessante a gente atentar para o fato de que, embora a tradução lance luz sobre a nuance de sentido do chamado que o nome produz, né? Porque realmente hey you, ips em inglês são expressões que se referem a como a gente chama alguém. No entanto, a alusão à nuance de silenciamento, que é o ps, não fica evidente na tradução, já que esses dois termos não produzem essa implicação em inglês. Então, há um comprometimento dessa dupla conotação semântica que a gente viu, que pode ser entendida a partir do nome psil. Então, a ideia de silenciamento do nome não é encontrada na tradução. Vejamos outra ocorrência. A ocorrência do nome próprio Moleirão. Então, o personagem Moleirão nós vamos encontrar no conto Praça Mauá. Assim como onde estivesse de noite, os personagens perdiam suas inibições no cenário da montanha, nesse conto Praça Mauá, cabaré erótica, configura-se em um espaço com função semelhante. Então, Celcinho, a gente vê que é um homem que não era homem, ele trabalhava nesse cabaré. E o nome de guerra que a personagem Celcinho usa é justamente o que a gente vê no quadro moleirão, que é um termo geralmente usado para referir-se a alguém que é molenga. Como a gente vê no texto em inglês, Dawson mais uma vez recorre à explicação extratextual, né? Então a gente tem em português o nome de guerra de Celcinho era moleirão. Em inglês, Celcinho's stage name was moleirão. E daí na nota a gente tem a tradução clumsy, lazy, a softy.
Então, ela usa essa explicação extratextual para esclarecer que o item pode fazer referência a alguém atrapalhado, preguiçoso e softy, sentimental. Então, é intrigante a gente atentar para o fato de Dodson decidir adicionar uma nuance de sentido que a princípio não é evidente no termo em português. Soft. Soft é uma pessoa boba, molenga, de coração mole. Então, esse radical mole expande o leque semântico de moleirão, né? E a tradução explora essas duas dimensões do nome. Além de a palavra fazer referência a alguém que faz corpo mole, pode também fazer referência a alguém cujo coração é mole, né? Então, a tradutora traz uma dimensão semântica que tem uma relação com as particularidades, com a construção da personagem Celcinho Moleirão. Então, por que adicionar esse termo soft na nota explicativa? Então, isso pode ser melhor entendido se a gente levar em conta que Celcinho ou Moleirão, por não se identificar com o seu sexo biológico, ele assume comportamentos culturalmente esperados do gênero feminino. Então, por assumir papéis tradicionalmente que seriam executados por uma mulher, ele cuida de uma criança, por exemplo, ele sabe cozinhar. Então, a personagem pode ser percebida como alguém sensível, como alguém de coração mole, um moleirão, uma percepção que reflete uma noção até essencialista de gênero. Então, o tradutor opta por trazer essa nuance de sentido para sua explicação extratextual, induzindo o leitor também a fazer, o leitor de língua inglesa a fazer inferências sobre as particularidades da personagem. Nós vemos aqui, portanto, um gráfico que mostra as estratégias utilizadas na tradução de nomes próprios literários. Dos 18 nomes próprios literários que nós encontramos na antologia, 50% ou 8 nomes foram explicados extratextualmente, 37% ou 6 nomes foram repetidos e apenas 2 foram naturalizados, ou seja, foram utilizadas opções naturais para o corpo da cultura de língua inglesa. A gente percebe como refletir sobre o que está por trás desses nomes das personagens claricianas é um fator muito importante, né, para a gente recuperar elementos importantes para a interpretação da narrativa e para a gente entender as escolhas tradutórias. Então, como a gente percebe através do gráfico, né, há uma orientação predominantemente estrangeirizadora. Na tradução de Katrina Dodson, ela procura conservar ao máximo as referências culturais e estilísticas utilizadas pela autora, e quando ela percebe que a implicação do sentido que o nome produz é significativa ao ponto de interferir no entendimento do leitor sobre o texto, ela, além de manter o nome no corpo principal, ela faz uso de notas de rodapé, né? Em outros momentos, porém, ela naturalizou alguns nomes, né? E a gente observou também que os nomes que ela se propôs a traduzir, seja no corpo do texto principal ou através de notas, são nomes marcados por uma carga semântica expressiva. São nomes que estão diretamente imbricados no léxico da língua portuguesa. E algumas considerações finais. Identificamos na tradução dessa categoria como o tradutor expõe os traços de sua interpretação criativa pessoal, principalmente através do uso de notas de rodapé, demarcando sua posição como agente produtor de sentidos. Outro aspecto significativo é que, como aponta Hermans sobre a tradução de nomes próprios, a maneira como o tradutor lida com eles fornecerá indícios valiosos da orientação geral da tradução. A escolha prevalente de estratégias estrangeirizadoras nessa categoria indica, portanto, o alinhamento poetológico
da tradução com o projeto de tradução idealizado por Moser. Nesse sentido, as notas explicativas utilizadas em 50% dos casos nessa categoria sinalizam para uma posição mais conservadora da tradução e garantem uma direção na interpretação do texto fundador, de modo que tal posição é indicação da reverência ao prestígio cultural que o original adquiriu. E algumas referências. Obrigada.